pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falarmos um pouco a respeito de donos de Etios, falar quanto à resistência em colisões dos Citroëns do C3, Peugeot 208 e 2008, além da Aircross. Vamos falar também de desempenho no fogo no rabo, além de falarmos de um problema que o meu Peugeot 408 do trabalho teve. Bom, vamos lá, começando do começo. Quanto aos donos de Etios, eu tive fazendo uma pesquisa no meu canal quanto ao número de views em cada vídeo e quanto aquele vídeo, né, ele de primeira, nos primeiros dias chamava a atenção do público, né? E eu fiz essa comparação quanto ao HB20 e quanto ao Onix, que são os carros que têm maior volume de vendas, né, quando comparado ao Etios. O que me fez perceber que quem compra um Etios normalmente pesquisa muito a respeito do carro que está querendo comprar. Tá? Isso, e ainda mais quando eu comparo lá com os Renaults têm uma busca muito menor do que a do Onix ou, por exemplo, do Etios. O Etios é assim chocante. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia que eu fiz o vídeo desse Etios de 2018, ele teve 500 views. O primeiro dia com o Onix foram cerca de 250 views, ou seja, metade do público do Etios. Né? Então me faz perceber que o público que está interessado nesse carro pesquisa muito a respeito dele antes de comprar ele, o que eu acho muito legal. E principalmente de usar a internet como uma ferramenta de grande ajuda, né? Isso é um ponto muito positivo para quem compra esse carro e sem sombra de dúvidas que um Etios é muito superior a um Onix ou a um HB20, com certeza, tá, gente? Não tanto quanto a câmbio, né? O câmbio automático da Etios poderia ser melhor, né? Isso é uma verdade, né? Mas enfim, isso eu observo. E a Toyota também é danada, né? Muitos acham que a Toyota vai melhorando o carro conforme os anos. Sim, é verdade. Mas não apenas isso. A Toyota observa que o público que tem condições de adquirir um Etios é aquele público naquela faixa etária dos mais jovens, né? Tanto que quando eu olho a faixa etária dos vídeos do Etios, ela realmente bate com essa faixa etária mais jovem, entre os 18 até os 30 anos, né? E o que acontece com essa geração mais atual? Toda vez que sai um lançamento de alguma coisa, ele precisa ter primeiro do que todos os outros, não é mesmo? Isso é com celular, com computador, e está se tornando com carro. Tudo bem que um carro custa muito mais, mas nem tanto mais quanto certos celulares aí que chegam a 7, 6 mil reais aí numa boa, né? Então, ela observando isso, ela faz a mesma coisa com os carros. Então, quem comprou o Etios 2017... já está com carro defasado desde fevereiro. Já estamos em 2018 para a Toyota. Isso se a Toyota não inventar de fazer alguma troca no Etios em janeiro de 2019. Aí já vai estar com o carro novamente defasado. Tem uma perda de valor, mas não é tão relevante, porque a Toyota tem praticado isso sempre, né? Mas as virtudes do Etios se mantêm intactas, né? Principalmente quanto à resistência e qualidade de construção. Mas ela, observando isso, sabe como manter também um fluxo, né? Um fluxo de público que vai trocando de carro o tempo inteiro, e esses carros vão entrando em outras faixas também, né? E as pessoas vão conhecendo o carro e assim vai aumentando o público que fala do carro dela. É curioso como eles conseguem abordar muito bem essa dinâmica de marketing em cima do Etios, né? Visto que o Etios não estourou como ela esperava lá em 2012, né? Bom, agora vamos falar de 408. 408 que eu uso no meu trabalho é um THP Business Edition Allure. Eu não sei se eu falei tudo sequencialmente correto, que é um nome gigantesco, o nome do carro, né? Muito bem, ele já está com 27 mil quilômetros agora. Ele fez uma revisão agora com 25 mil, porque algumas buchas da suspensão do carro tinham estourado. Isso é comum no meu trabalho, porque eu ando muito com o carro nas estradas de terra. Não é um defeito em si do carro. Muito bem, foram fazer as trocas das buchas no meu trabalho. Ficou quase uma semana esperando peças, tá? Porque não achava o raio das buchas de suspensão adequadas do modelo 2016, que era o meu carro, né? Ficaram procurando e nada de achar. Isso eu acho uma falha da Peugeot, porque comprova que o pós-vendas dela é bem ruinzinho, né?
Isso no Rio de Janeiro, porque o carro estava aportado no Rio de Janeiro. Eu fico imaginando se esse carro estivesse lá em Minas Gerais, como eu tenho ido muito a Uberlândia, como é que seria com um carro dessa maneira, né? Ia ser complicado. E por acaso, nesses dias, né, eu tenho ido muito nas garagens de frota da empresa onde eu trabalho, e eu tenho ficado assim chocado com os estados que têm ficado certos C3. Se vocês pesquisarem aí nos vídeos mais antigos, eu falo sobre a troca dos carros de entrada da empresa por carros da linha da Citroën, né, do C3 Origine, né? Havia muita colisão com o Palio, com Fiesta Rocan, o Gol G4, tinha muito, isso acontecia muito, não era nada incomum, né? Já tinha uma dinâmica já que a gente já imaginava que acontecia com os carros, né? O tipo de acidente. Mas nunca chegou a acontecer acidentes como tem acontecido nesse momento, de a pessoa ir parar no hospital. E quando você vê o estado do carro, principalmente a lateral do carro, é como se o carro fosse feito de massinha de montar. O carro vira uma lata de sardinha. Eu nunca ia esperar isso de um C3, por exemplo, né? Um carrinho que eu sempre achei muito bonito e caro, né? Se você comparar o preço de um C3 com um Palio Fire, um projeto 20 anos anterior, além de tudo, né? É meio que ilógico isso que acontece, né, com esse carro. E principalmente ter atendimento hospitalar, ou seja, os acidentes têm sido mais sérios, apesar do carro não apresentar um desempenho superior, quando comparado com o Palio Fire, que era 1.0. Com o Fiesta Rocan, então, com o Fiesta Rocan também, o desempenho era superior, aí eu estou também viajando. Mas o Fiesta Rocan em si era uma célula de sobrevivência muito bem construída, isso é algo latente nos carros que a gente vê lá, né? Então, por exemplo, o Renegade, né? Já tem Renegade batido. É incrível a forma com a qual o monobloco do Renegade é construído. Você olha para o carro, ele destrói a frente inteira, cai, o motor cai tudo, mas o monobloco, onde a pessoa fica dentro, né? O carro está intacto, né? Então isso é uma coisa que tem me chocado muito contra esse C3 e obviamente contra o 208, 2008, Aircross, porque são carros derivados da mesma plataforma. Então tem a mesma qualidade de construção, ou seja, numa colisão é uma latinha de sardinhas, né? E eu não esperava isso desses carros, eu não esperava mesmo, porque você olha, até a qualidade de montagem externa do carro é muito boa, né? Não diz que o carro vai fazer isso. Acho que a minha câmera tinha aberto toda para fora, eu puxei a câmera de volta para dentro do carro, né? Mas enfim, agora também eu tenho alguns dados que eu acho interessantes. Por conta do 408 que for parado, eu tive que trabalhar com o meu Cliozinho, né? Eu me aproveitei que numa das fazendas que eu tive de ir, tinha uma pista de pouso de avião, cerca de 3 km de pista, uma pista reta muito grande. E eu resolvi testar o carro, pedir permissão, claro, né, para os donos e tal. Não estava atrapalhando em nada. Aí fiz uns testes com o GPS, só que eu não estava com o celular no dia, para ter ideia de quanto o carro fazia de 0 a 100 com álcool, a velocidade final do carro e a velocidade máxima com segurança que você consegue dirigir o carro, pelo menos numa pista fechada, né, que era o caso dali. Bom, os dados que eu consegui foram 0 a 100 em torno de 12,7 segundos com álcool. Eu achei muito bom. O carro puxa muito bem, você acelerando ele forte em quarta marcha, até a quarta marcha na realidade, porque a quarta marcha ela já dá uma largada bem grande no diferencial e a quarta marcha ela corta nos 150 km, né? E a quinta marcha, você tendo muito espaço para andar, você consegue puxar ele em velocímetro até os 190. Mas a velocidade real de GPS foi de 175, o que eu acho que está mais do que excelente para o tamanho do motor do carro. E nem 175 km são uma velocidade adequada a um Clio 1.0 com disco e sem ventilação na dianteira, né? Os freios subdimensionados não, são dimensionados à potência do carro e à realidade do carro. A impressão que me deu, depois eu fiz a volta, voltei com o carro no mesmo ciclo, é que ele anda bem até os 150 km. Depois disso, se torna loucura total, porque qualquer coisinha você não tem freio para segurar o carro, e você pode perder o controle do carro com a maior facilidade, né?
Então até os 150 km é aceitável, isso eu percebi no carro. Eu gostei de ver isso no carro. Alguma coisa boa teve no 408 quebrar, que eu pude levar o meu carro aos limites num lugar fechado. Então é isso, pessoal. Curtam,